Carolina nunca imaginou que ao parar para ajudar um desconhecido caído sob a chuva, perderia tudo. Mas o que ela não sabia é que aquele homem no chão era o dono da empresa onde trabalhava. E em alguns minutos, sua vida mudaria para sempre. Carolina olhou para o relógio do celular enquanto descia do ônibus. Faltavam exatos 17 minutos para o horário de entrada na Tech Vision Solutions. 17 minutos para percorrer 3 quadras. Tempo mais que suficiente. Ela sorriu levemente, pensando que chegaria com folga, como sempre. A chuva tinha começado havia poucos minutos, mas já transformava as ruas em espelhos traiçoeiros. Carolina abriu seu guarda-chuva simples, daqueles que custam poucos reais nas lojas de esquina, e começou a caminhar rápido. O barulho da água batendo no tecido barato misturava-se com o som do trânsito molhado. Ela pensava em Júlia. Sempre pensava em Júlia. Na expressão da filha quando perguntou pela manhã se a mãe voltaria cedo. Naquele abraço apertado antes de sair. Carolina trabalhava tanto, lutava tanto, tudo por aquela criança que era sua luz nos dias mais escuros. Foi quando seus olhos captaram algo que fez seu coração parar. A 3 metros à frente, próximo ao meio-fio, um homem estava caído no chão molhado. Não estava apenas sentado. Estava claramente tentando se levantar e falhando. Uma pasta executiva estava virada ao lado dele, papéis começando a se molhar. Um celular com a tela quebrada brilhava inutilmente na poça d'água. Carolina parou. Seus pés simplesmente pararam de obedecer seus comandos. O homem usava um terno elegante, completamente encharcado agora. O tecido caro grudava no corpo dele enquanto ele tentava apoiar-se no joelho, mas a perna parecia não responder direito. Ele estava claramente atordoado, desorientado. Ela olhou ao redor. Dezenas de pessoas passavam apressadas. Guarda-chuvas coloridos formando um rio humano que simplesmente desviava daquele homem como se ele fosse um obstáculo qualquer. Ninguém parava. Ninguém se importava. Todos tinham seus próprios problemas, seus próprios horários a cumprir. Carolina olhou para o relógio novamente. 15 minutos. Se parasse para ajudar, se atrasaria. Depois de 6 anos de pontualidade impecável, chegaria atrasada. Pensou em Carla, sua supervisora, uma mulher de expressão dura que parecia encontrar prazer em cada pequeno erro dos funcionários. Carla já tinha deixado claro em várias reuniões. Pontualidade não é qualidade, é obrigação. Quem não consegue cumprir horário, não merece estar aqui. Carolina fechou os olhos por um segundo. Poderia simplesmente continuar andando. Fingir que não viu. Afinal, não era responsabilidade dela. E aquele homem tinha um terno que custava provavelmente 3 meses do seu salário. Pessoas como ele tinham recursos, tinham seguros, tinham gente para resolver seus problemas. Mas então ela ouviu a voz de Júlia ecoando em sua mente. Uma conversa que tiveram semanas atrás, quando a menina viu uma senhora precisando de ajuda para carregar sacolas. Mamãe, por que algumas pessoas não ajudam quando alguém precisa? Não sei, meu amor. Acho que estão com pressa. Mas mamãe, a gente nunca está com tanta pressa que não pode ser legal, né? Carolina abriu os olhos. O homem ainda estava ali, lutando para se levantar, a dignidade escorregando junto com seus pés no asfalto molhado. E ela tomou a decisão. Aproximou-se rapidamente, ajoelhando-se ao lado dele. A água fria encharcou suas calças na hora, penetrando o tecido e gelando sua pele. Mas ela nem se importou. Senhor, o senhor está bem? Sua voz saiu firme, mas gentil. Rafael levantou o rosto. Seus olhos encontraram os dela. E por um momento algo estranho passou entre eles. Uma conexão que nenhum dos dois poderia explicar. Ele estava claramente confuso, tentando processar o que havia acontecido. Eu escorreguei. O celular. Ele murmurou ainda atordoado. Não se preocupe com o celular agora. Vamos tirar o senhor daqui, Carolina disse, posicionando-se para ajudá-lo a se levantar. Ela era pequena comparada a ele, mas tinha a força que só quem cria uma filha sozinha desenvolve. A força de carregar o mundo nos ombros todos os dias e ainda assim acordar no dia seguinte. Aqui, apoie em mim, ela instruiu, colocando o braço dele sobre seus ombros. Com esforço, conseguiram tirá-lo do chão. Rafael cambaleou,
e Carolina o segurou firme, seu guarda-chuva caindo no processo. Agora os dois estavam completamente expostos à chuva. A perna, ele começou. Deve ter torcido quando caiu. Vamos ali. Carolina apontou para a marquise de uma loja fechada a poucos metros. Lentamente, ajudou-o a caminhar até lá. Quando finalmente conseguiram chegar ao abrigo, Carolina voltou correndo para pegar a pasta dele e os papéis que ainda podiam ser salvos. Suas roupas estavam encharcadas. Seu cabelo pingava água. Mas ela não pensava nisso. Obrigado, Rafael disse, a voz saindo mais clara agora. Ele olhou para ela com uma intensidade que Carolina não conseguia decifrar. Ninguém mais parou. Alguém tinha que parar. Ela respondeu simplesmente, tentando organizar os papéis molhados. O senhor precisa ir para um hospital. Essa perna precisa ser examinada. Não, eu tenho uma reunião importante, ele disse. Mas quando tentou apoiar peso na perna, fez uma careta de dor. Carolina olhou para ele com aquela firmeza que toda mãe desenvolve quando precisa. Senhor, o senhor mal consegue ficar em pé. Que reunião é mais importante que sua saúde? Rafael ficou em silêncio. Aquela mulher desconhecida, encharcada, claramente atrasada para onde quer que fosse, estava ali se preocupando com ele enquanto centenas de pessoas simplesmente passaram reto. Deixe eu chamar um táxi para o senhor, Carolina disse pegando seu celular. Mas quando olhou a tela, seu coração afundou. Não eram mais 15 minutos, eram 3. 3 minutos para percorrer 3 quadras, chegar na empresa, bater o ponto. Rafael percebeu a expressão no rosto dela. Você está atrasada. Sim, mas... Carolina hesitou. Vai agora. Eu fico bem aqui. Carolina olhou para ele, para a perna claramente machucada, para o celular quebrado, para o estado vulnerável em que ele estava. E então olhou para o prédio da Tech Vision Solutions, que ela podia ver dali a apenas 2 quadras. Não posso deixar o senhor assim, ela disse decidida. E ficou. Conseguiu parar um táxi, ajudou Rafael a entrar, deu ao motorista dinheiro que ela mal podia gastar e instruiu que levasse o homem ao hospital mais próximo. Como posso agradecer? Rafael perguntou da janela do táxi, olhando para ela de um jeito que parecia querer memorizar seu rosto. Não precisa, Carolina sorriu, mesmo com o coração apertado pela certeza do que estava por vir. Apenas cuide dessa perna. O táxi partiu. E Carolina correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. Seus sapatos faziam poças de água a cada passo. Seu cabelo pingava gotas que se misturavam com lágrimas que ela não sabia se eram de chuva ou de medo. Chegou na entrada da Tech Vision Solutions. O relógio digital na recepção marcava 9 horas e 7 minutos. 7 minutos atrasada. Seu recorde de 6 anos de pontualidade perfeita havia sido quebrado. Carolina entrou no elevador, tremendo. Não de frio, mas de um pressentimento terrível que se instalava em seu peito. Quando as portas se abriram no seu andar, o silêncio era ensurdecedor. Todos os funcionários já estavam em suas mesas. E no centro do salão, de braços cruzados e expressão que poderia congelar o sol, estava Carla Mendes. Carolina Carvalho. A voz de Carla ecoou pelo escritório inteiro, fazendo todos levantarem os olhos. 7 minutos atrasada. Você tem alguma explicação? Carolina respirou fundo. Ainda pingava água no chão de mármore. Seu reflexo nas janelas mostrava uma mulher encharcada, exausta, mas de consciência limpa. Eu ajudei alguém que precisava, ela disse simplesmente. Carla deu uma risada seca, sem humor. Ajudou alguém? E desde quando suas caridades pessoais são mais importantes que suas obrigações profissionais? O silêncio no escritório era absoluto. Todos observavam, mas ninguém tinha coragem de dizer nada. 6 anos, Carolina. 6 anos de pontualidade perfeita? E você joga tudo no lixo para ajudar um desconhecido? Ele estava caído sob a chuva. Ninguém mais parou para... Carolina começou. Não me interessa. Carla cortou, sua voz subindo uma oitava. Aqui dentro, o que importa é resultado, é compromisso, é profissionalismo. Carolina sentiu suas pernas fraquejarem, não de cansaço, mas do peso do que estava por vir. Vá para sua mesa.
Depois conversamos em particular, Carla disse, virando as costas. E enquanto Carolina caminhava até sua estação, deixando um rastro de água pelo caminho, ela não podia imaginar que o homem que ajudou não era apenas um desconhecido. Era o homem que poderia destruir sua vida, ou salvá-la. Carolina sentou-se em sua cadeira, e a água de suas roupas encharcadas começou a formar uma pequena poça ao redor dela. Seus dedos tremiam enquanto ligava o computador. Não de frio, apesar de estar completamente molhada, mas de um medo que vinha de um lugar muito mais profundo. O medo de perder tudo. Ao seu lado, Marcos, seu colega há 3 anos, sussurrou sem olhar para ela. Carol, o que aconteceu? Você nunca se atrasa. Ajudei alguém na rua. Ela respondeu baixinho, tentando abrir os sistemas que usava todos os dias. Carla está furiosa. Ela estava esperando você chegar faz meia hora. Não parava de olhar o relógio e fazer aquela cara. Carolina conhecia aquela cara. A expressão que Carla fazia quando estava prestes a destruir alguém. Já tinha visto 3 colegas serem demitidos nos últimos 2 anos. E sempre começava com aquela cara. Carolina Carvalho. Minha sala. Agora. A voz de Carla cortou o ar como uma lâmina. Não era um pedido. Era uma ordem. E o tom deixava claro que nada de bom viria daquela conversa. Carolina levantou-se. Suas pernas pareciam não querer sustentá-la. Enquanto caminhava até a sala de Carla, sentia todos os olhares dos colegas. Alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Nenhum com coragem suficiente para dizer algo. A porta da sala fechou-se atrás dela, com um som que pareceu ecoar como um caixão sendo lacrado. Sente, Carla disse, mas não era um convite. Era mais uma armadilha. Carolina permaneceu em pé. Prefiro ficar de pé. Carla arqueou uma sobrancelha. Agora você dá ordens aqui? Não, eu apenas... 6 anos, Carolina. 6 anos trabalhando aqui. E você decide jogar tudo fora por quê? Para bancar a heroína na rua? Não estava bancando nada. Um homem estava caído, precisando de ajuda e dezenas de outras pessoas passaram por ele sem parar, tenho certeza. Carla interrompeu, cruzando os braços. Sabe por quê? Porque pessoas adultas e responsáveis entendem que têm compromissos, que têm responsabilidades. Carolina sentiu a raiva começar a ferver por baixo do medo. Responsabilidades? Eu sei mais sobre responsabilidades do que muita gente aqui. Crio minha filha sozinha, pago minhas contas em dia, nunca faltei um único dia de trabalho em 6 anos. Até hoje, Carla cortou, com um sorriso que não tinha nada de amigável. Até hoje, quando decidiu que a vida de um desconhecido era mais importante que seu emprego. A vida de qualquer pessoa é mais importante que um emprego, Carolina disse, e percebeu tarde demais que tinha elevado a voz. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carla se levantou lentamente, como um predador que finalmente encurralou sua presa. Está me desafiando, Carolina? Não. Estou tentando explicar que... Não quero explicações. Quero profissionalismo. E você provou hoje que não tem. Carolina sentiu o chão desabar sob seus pés. Carla, por favor. Foi a primeira vez em 6 anos. Uma única vez. 7 minutos. 7 minutos que você considerou mais importantes que esta empresa. Que considerou mais importantes que sua equipe, que seus colegas que chegaram no horário. Isso não é justo. Não é justo? Carla deu uma risada amarga. Sabe o que não é justo? Ter que cobrir seu atraso. Ter que redistribuir suas tarefas. Ter que lidar com clientes que ligaram e você não estava aqui para atender. Eu posso compensar. Posso ficar depois do horário, trabalhar no almoço? Não, Carla disse. E aquela única palavra carregava todo o peso do mundo. Você não vai compensar nada, porque não vai mais trabalhar aqui. O tempo parou. Carolina piscou, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. O quê? Você está demitida, Carolina, por justa causa. Justa causa? A voz de Carolina saiu como um sussurro estrangulado. Por 7 minutos de atraso? Por falta de comprometimento, por colocar interesses pessoais acima da empresa, por desrespeito às normas. Eu salvei alguém, Carolina gritou, e lágrimas finalmente começaram a rolar pelo seu rosto. Um homem estava caído na chuva, possivelmente machucado, e eu parei para ajudar.
Que tipo de monstro eu seria se não tivesse parado? O tipo de monstro que manteria seu emprego, Carla respondeu friamente. O tipo de monstro que pagaria suas contas no fim do mês. A crueldade daquelas palavras atingiu Carolina como um soco no estômago. Ela pensou em Júlia, na escola que precisava pagar, no aluguel que vencia na semana seguinte, nas consultas médicas, na comida, nas roupas que a menina estava crescendo rápido demais. Carla, eu tenho uma filha. Preciso desse emprego. A voz dela saiu quebrada, toda a dignidade evaporando diante do desespero. Deveria ter pensado nisso antes de decidir ser a samaritana do ano. Por favor. Carolina estava implorando agora, e não se importava. Por favor, me dê uma chance. Uma advertência, uma suspensão, qualquer coisa, mas não me demita. Carla olhou para ela com algo que poderia ser confundido com satisfação. Você tem 1 hora para recolher suas coisas e sair do prédio. Carla. 1 hora, Carolina. Seguranças vão acompanhá-la para garantir que não leve nada que pertença à empresa. Eu trabalhei aqui por 6 anos. Carolina soluçou. 6 anos da minha vida. Construí relacionamentos com os clientes, treinei novos funcionários, fiquei até tarde inúmeras vezes sem cobrar hora extra. E tudo isso não significa nada diante de uma quebra de confiança, Carla disse, voltando para sua cadeira como se a conversa já tivesse acabado. A porta é ali. Carolina ficou parada por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Olhou para Carla, buscando algum sinal de humanidade, alguma fagulha de compaixão. Mas tudo o que viu foi indiferença. Saiu da sala cambaleando. Quando a porta se fechou atrás dela, todos no escritório desviaram os olhos. Ninguém queria testemunhar aquilo. Ou talvez ninguém quisesse ser associado a ela naquele momento. Marcos se aproximou discretamente enquanto ela começava a esvaziar sua gaveta. Carol, eu sinto muito. Isso é injusto demais. Então faça alguma coisa, ela disse, a voz saindo mais dura que pretendia. Vá até a Carla e diga que isso está errado. Marcos abriu a boca. Fechou. Olhou para a sala de Carla e depois de volta para Carolina com culpa estampada no rosto. Eu tenho família também. Não posso arriscar. Entendo, Carolina disse, e entendia mesmo. Não podia culpá-lo. Mas doía saber que estava sozinha. Recolheu suas poucas coisas pessoais. Uma foto de Júlia que ficava em sua mesa. Uma caneca que a filha tinha dado de presente no Dia das Mães. Um pequeno cacto que tinha conseguido manter vivo por 3 anos. 2 seguranças apareceram, como Carla havia prometido. Escoltaram-na até o elevador como se ela fosse uma criminosa. Pessoas que trabalhavam com ela há anos agora a olhavam com desconfiança, como se roubar fosse contagioso. Quando as portas do elevador se fecharam, Carolina finalmente permitiu que o desespero completo a dominasse. Deslizou pela parede até ficar agachada no chão, soluçando, abraçando suas poucas coisas como se fossem âncoras em um mar de incerteza. Como ela contaria para Júlia? Como olharia nos olhos daquela criança e diria que tinha perdido o emprego? Que talvez não pudessem mais pagar a escola? Que talvez tivessem que se mudar? A chuva continuava caindo lá fora quando Carolina saiu do prédio da Tech Vision Solutions. Ela não tinha mais guarda-chuva. Tinha usado para proteger o homem que ajudou. E agora estava ali, demitida, encharcada, sozinha. Mas enquanto caminhava pelas ruas molhadas, chorando, sem saber como pagaria as contas, uma única certeza queimava em seu peito. Ela faria tudo de novo. Porque mesmo que lhe custasse tudo, ela tinha ajudado alguém que precisava. E ninguém, nem Carla, nem o desespero, nem a injustiça, poderia tirar isso dela. O que Carolina não sabia, enquanto afundava no desespero, era que o homem que ela ajudou estava, naquele exato momento, em um hospital, segurando um cartão de visitas amassado que havia caído da bolsa dela quando ajudou a pegá-lo do chão. Um cartão que tinha seu nome completo e que ele estava determinado a encontrá-la, porque Rafael Santoro nunca esquecia uma dívida. E aquela mulher de olhos bondosos que parou quando ninguém mais parou, tinha acabado de se tornar a pessoa mais importante que ele precisava encontrar. Nem que tivesse que virar a cidade de cabeça para baixo. Carolina abriu a porta do pequeno apartamento com mãos que ainda tremiam. A chuva finalmente tinha parado, mas ela continuava encharcada, por fora e por dentro.
Suas roupas pingavam no chão de cerâmica rachada, que ela nunca tinha dinheiro para consertar. Mãe! Júlia veio correndo do quarto, seu uniforme escolar ainda impecável, o cabelo preso em 2 tranças que Dona Lúcia sempre fazia com tanto carinho. A menina parou a meio caminho, sua expressão de alegria se transformando em confusão. Mãe, por que você voltou cedo? E por que está toda molhada? Carolina tentou sorrir. Tentou segurar as lágrimas que ameaçavam transbordar. Tentou ser forte como sempre foi. Mas quando olhou nos olhos da filha, nos mesmos olhos que a olhavam com tanta confiança, tanta certeza de que a mãe sempre dava um jeito, ela simplesmente não conseguiu. Vem cá, meu amor, Carolina disse, ajoelhando-se para ficar na altura de Júlia. A menina se aproximou e Carolina a puxou para um abraço apertado, tão apertado que Júlia deu uma risadinha. Mãe, você está me apertando muito. Desculpa, é que eu precisava de um abraço seu. Júlia se afastou um pouco, olhando para o rosto da mãe com aquela percepção que as crianças têm, aquela capacidade de ver através das máscaras que os adultos usam. Mãe, você está chorando? Não era uma pergunta. Era uma constatação que partiu o coração de Carolina em pedaços ainda menores. Estou, Carolina admitiu, porque nunca mentiu para a filha. Nunca. Por quê? Carolina respirou fundo. Como explicar para uma criança que o mundo às vezes pune quem faz o certo? Como dizer que bondade tem preço? Mãe perdeu o emprego, meu amor. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então, com aquela simplicidade devastadora que só as crianças têm, perguntou: por quê? Você fez alguma coisa errada? Não. Eu ajudei alguém que estava precisando. E por causa disso cheguei atrasada. Mas você sempre diz que ajudar as pessoas é importante. E é, meu amor, muito importante. Então por que te demitiram por fazer a coisa certa? A pergunta ecoou pelo apartamento pequeno como um grito. Carolina não tinha resposta. Como explicar a crueldade, a injustiça, a frieza de um mundo que valoriza mais pontualidade que humanidade? Às vezes as pessoas não entendem, Júlia. Foi tudo o que conseguiu dizer. Júlia abraçou a mãe novamente. Dessa vez, ela quem apertava forte. Não fica triste, mãe. Você vai arrumar outro emprego. Você é a melhor trabalhadora do mundo inteiro. E foi essa fé inabalável, essa confiança cega de uma criança em sua mãe, que finalmente fez Carolina desabar completamente. Ela chorou como não chorava há anos. Chorou toda a injustiça, todo o medo, toda a dor acumulada de anos criando uma filha sozinha. Dona Lúcia apareceu na porta vinda do quarto onde tinha ficado para dar privacidade. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver aquela cena. Carol, minha filha, ela disse suavemente, aproximando-se. Deixa a Júlia comigo. Vai tomar um banho quente. A gente conversa depois. Meia hora depois, Carolina estava sentada na pequena mesa da cozinha, uma xícara de café na frente e um pedaço de papel que decidia seu destino. Extrato bancário, R$ 127,43. Ela olhou para a lista que tinha feito com mão trêmula. Aluguel, R$ 1.200, vence em 3 dias. Escola da Júlia, R$ 800, vence em 5 dias. Material escolar, R$ 200, precisa comprar até sexta. Luz e água, R$ 180. Comida para o mês, R$ 400 no mínimo. Total necessário, R$ 2.780 dinho. Eiro disponível, 127. O abismo entre os dois números era tão grande que chegava a ser quase engraçado. Quase. Você vai ficar bem, Carol, Dona Lúcia disse sentando-se ao lado dela. Você sempre foi lutadora. Lúcia, eu não tenho como pagar o aluguel. Em 3 dias vou ser despejada. Você tem família? Alguém que possa... Não tenho ninguém, Carolina interrompeu. E era verdade. Quando engravidou jovem, sua família cortou relações. Era só ela e Júlia contra o mundo. Sempre foi. Eu posso emprestar, você não pode, Carolina disse gentilmente, conhecendo a situação da vizinha. Dona Lúcia sobrevivia com uma aposentadoria que mal dava para ela mesma. Mas obrigada. Carolina olhou pela janela. O céu estava clareando depois da tempestade e pensou no homem que tinha ajudado. Será que ele chegou bem ao hospital?
Será que a perna estava bem? Será que ele ao menos lembrava da mulher desconhecida que parou para ajudá-lo? Provavelmente não. Homens como aquele, bem vestidos, com carros caros, viviam em um mundo diferente. Um mundo onde pessoas como Carolina eram invisíveis. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, aquele homem não só lembrava dela, como estava prestes a virar a cidade inteira de cabeça para baixo para encontrá-la. Rafael Santoro estava sentado em uma sala privativa do hospital, a perna enfaixada, mas sem nada grave. Apenas uma torção, disseram os médicos. 2 semanas de repouso e estaria perfeito. Mas ele não estava pensando na perna. Estava pensando nela. Naquela mulher de olhos determinados que parou quando dezenas de outras pessoas simplesmente passaram reto. Que se ajoelhou na água fria para ajudá-lo. Que perdeu seu guarda-chuva, chegou claramente atrasada e ainda assim não o deixou sozinho. Senhor Santoro, seu assistente pessoal, Renato Souza, entrou na sala com um tablet na mão. Consegui as informações que pediu. E então, a mulher que o ajudou se chama Carolina Carvalho. Trabalhava na Tech Vision Solutions. Rafael levantou os olhos bruscamente. Trabalhava? Sim, senhor. Ela foi demitida hoje. O ar pareceu sair dos pulmões de Rafael. Como assim demitida? Por justa causa. 7 minutos de atraso. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo derretido. Rafael ficou completamente imóvel, processando aquela informação. 7 minutos. A mulher perdeu o emprego por 7 minutos de atraso. 7 minutos que ela gastou ajudando ele. Quem assinou a demissão? A voz de Rafael saiu baixa, controlada, mas havia algo nela que fez Renato engolir seco. Uma supervisora, Carla Mendes. Carla Mendes. Rafael repetiu o nome como se estivesse gravando na memória para nunca esquecer. Ela sabe quem eu sou? Não, senhor. Você mantém sua identidade muito discreta. Apenas a diretoria executiva conhece seu rosto. Rafael se levantou, ignorando a dor na perna. Não mais. Renato, convoque reunião extraordinária da diretoria. Amanhã, 8 horas da manhã. Mas, senhor, sua perna... Minha perna está bem. E, Renato, eu quero informações completas sobre Carolina Carvalho. Tudo. E quero saber por que diabos uma funcionária de 6 anos de pontualidade impecável foi demitida por 7 minutos. Enquanto isso, na Tech Vision Solutions, Carla Mendes estava em sua sala, um copo de vinho na mão, sorrindo satisfeita. Tinha se livrado de Carolina, aquela funcionária perfeita demais que fazia todos os outros parecerem medíocres. Que tinha respeito dos clientes, admiração dos colegas. Agora ela tinha ido. E Carla podia finalmente respirar sem sentir aquela pressão constante de ter alguém melhor que ela no mesmo andar. Foi quando Marcos bateu na porta, o rosto pálido. Carla, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre Carolina e sobre o homem que ela ajudou hoje de manhã. O que tem ele? Marcos colocou um tablet na mesa, mostrando uma foto. Esse é o dono da empresa, Carla, Rafael Santoro. O dono de tudo. E Carolina o ajudou quando ele estava caído na rua. O copo de vinho escorregou das mãos de Carla, estilhaçando-se no chão. O silêncio na sala de Carla era ensurdecedor. Ela olhava para a foto no tablet como se estivesse vendo um fantasma. Rafael Santoro. O dono da Tech Vision Solutions. O homem que ela nunca tinha visto pessoalmente, mas cujo nome era sussurrado com reverência nos corredores. E Carolina tinha ajudado ele. Não pode ser, Carla murmurou, sentindo as pernas fraquejarem. É ele, Marcos confirmou, sua voz tremendo. Eu pesquisei, cruzei informações. A hora que Carolina chegou, o local onde ela disse que ajudou alguém, tudo bate. Carla se deixou cair na cadeira, o rosto perdendo toda a cor. Cacos de vidro do copo de vinho que tinha caído estavam espalhados pelo chão, mas ela nem notava. Carla, você demitiu a mulher que salvou o dono da empresa? Marcos disse, e havia acusação em sua voz agora. A mulher que o ajudou quando ele estava vulnerável na rua. Cala a boca, deixa eu pensar, Carla gritou, as mãos tremendo enquanto pegava o celular. Pensar no quê? No estrago que você fez? Eu não sabia. Como eu ia saber? Não importa se você sabia ou não.
Marcos elevou a voz pela primeira vez em 3 anos trabalhando ali. Você demitiu uma funcionária impecável por 7 minutos de atraso. Uma mãe solteira que sustenta uma criança sozinha. Carla olhou para ele com raiva. Desde quando você cresceu uma espinha, Marcos? Desde que percebi que ficar calado me torna cúmplice da sua crueldade. As palavras cortaram o ar como lâminas. Carla se levantou, tentando recuperar o controle da situação. Você não vai falar nada disso para ninguém. Entendeu? Nada. Ou o quê? Vai me demitir também? Posso. E vou, se você abrir a boca. Marcos deu um passo à frente. E Carla percebeu que tinha subestimado aquele homem quieto que sempre concordava com tudo. Ameaça errada, Carla, porque agora eu não tenho nada a perder. E você tem tudo. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Rafael estava em seu apartamento, a perna elevada conforme os médicos recomendaram, mas sua mente trabalhava em velocidade máxima. Renato entrou com mais um relatório. Senhor, consegui mais informações sobre Carolina Carvalho. Fala. Ela tem uma filha, Júlia. Está na escola municipal há 3 anos. Carolina paga do próprio bolso porque quer que a filha tenha educação melhor. Rafael sentiu algo apertar em seu peito. Continue. Ela é viúva? Divorciada? Não, senhor. Mãe solo desde sempre. Cria a filha sozinha desde que nasceu. Família não tem contato com ela há anos. Por quê? Aparentemente a rejeitaram quando engravidou jovem. Rafael fechou os olhos. Aquela mulher carregava o mundo nos ombros, sozinha, e ainda assim parou para ajudar um desconhecido. Enquanto dezenas de pessoas com vidas muito mais confortáveis simplesmente passaram reto. Qual a situação financeira dela? Renato hesitou. Senhor, isso é informação sensível. Renato, o assistente suspirou. Crítica. Com o salário que recebia, ela mal conseguia pagar as contas básicas. Agora, sem emprego, ela tem cerca de R$ 127 na conta. O aluguel vence em 3 dias e custa 1.200. O número caiu como uma bomba no peito de Rafael. R$ 127. Ela ia ser despejada. E a filha? A criança, Rafael disse, a voz saindo rouca. Onde ela fica quando a mãe trabalha? Com uma vizinha idosa, Dona Lúcia, que também não tem condições de ajudar financeiramente. Rafael se levantou, ignorando a dor na perna. Prepara o carro. Senhor, o médico disse para o senhor descansar. Prepara o carro, Renato. Agora. Para onde vamos? Rafael pegou o casaco. Vou conhecer a mulher que me ensinou mais sobre humanidade em 5 minutos do que eu aprendi em anos construindo um império. Na Tech Vision Solutions, Carla estava entrando em pânico. Tinha passado a última hora tentando descobrir se Rafael Santoro sabia que Carolina trabalhava na empresa. Tentando calcular se havia alguma forma de reverter a situação. Seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Carla Mendes? A voz do outro lado era masculina, firme, controlada. Sim, quem é? Renato Souza, assistente executivo de Rafael Santoro. O senhor Santoro gostaria de falar com a senhora. Amanhã, 8 horas da manhã. Não se atrase. A ligação foi encerrada antes que Carla pudesse responder. Ela ficou parada, o celular tremendo em sua mão. Ele sabia. Rafael Santoro sabia. E estava convocando-a. Marcos, que tinha ouvido tudo da porta, disse simplesmente: talvez devesse ter pensado 2 vezes antes de demitir alguém por 7 minutos. Carolina estava colocando Júlia para dormir quando a menina, deitada na cama pequena que ocupava metade do quarto minúsculo, fez uma pergunta que partiu o coração da mãe em 1000 pedaços. Mãe, a gente vai ter que sair da nossa casa? Carolina, que estava ajeitando o cobertor, parou. Por que você pergunta isso, meu amor? Porque eu ouvi você conversando com a Dona Lúcia sobre o aluguel. E sei que você perdeu o emprego. Júlia, eu entendo, mãe. Eu já sou grande. A menina tinha 7 anos, mas falava como se tivesse vivido uma vida inteira. E de certa forma tinha. Crescer como filha de mãe solo ensina coisas que outras crianças não aprendem. Não vamos sair daqui, Carolina disse, mas a mentira doeu em sua garganta. Mãe, não precisa mentir para mim. Eu sei que as coisas estão difíceis. Carolina se sentou na cama, puxando a filha para seu colo. Me desculpa, Júlia.
Desculpa por não conseguir te dar tudo o que você merece. Mãe, você me dá tudo. Me dá amor, me dá comida, me dá casa, me dá colo quando eu estou triste. Mas, você sabe qual é a coisa mais importante que você me ensinou? Júlia perguntou, olhando para a mãe com aqueles olhos que eram tão parecidos com os dela. O quê? Que ser rico não é ter muito dinheiro, é ter muito amor, e a gente é a família mais rica do mundo. Carolina desabou em lágrimas, abraçando a filha como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Como aquela criança conseguia ser tão sábia? Como conseguia ser luz quando tudo estava escuro? Eu te amo tanto, minha filha, Carolina sussurrou. Eu também te amo, mãe. E sabe de uma coisa? Tenho certeza que vai dar tudo certo, porque pessoas boas sempre são recompensadas. Quem te ensinou isso? Você. Júlia sorriu. Você sempre diz que quando fazemos o certo, o universo cuida da gente. Carolina sorriu através das lágrimas, mesmo não acreditando mais naquilo. Tinha feito o certo. Tinha ajudado alguém que precisava e estava sendo punida por isso. Mas não ia destruir a fé da filha. Não ia deixar que o cinismo do mundo contaminasse aquele coração puro. Dorme, meu amor, Carolina disse, deitando Júlia de volta. Amanhã é outro dia. Mãe? Sim? O homem que você ajudou? Você acha que ele está bem? Espero que sim. Ele deve estar muito agradecido. Um dia ele vai te encontrar e vai te agradecer. Eu tenho certeza. Carolina beijou a testa da filha. Dorme, minha filha sonhadora. O que ela não sabia era que naquele exato momento, um carro de luxo estava estacionando em frente ao prédio dela. E Rafael Santoro estava prestes a subir as escadas que levariam ao pequeno apartamento onde a mulher que tinha salvado sua vida estava tentando sobreviver à injustiça que ele, sem saber, tinha causado. A batida na porta veio 3 minutos depois. Carolina franziu a testa. Quem seria aquela hora? Olhou pelo olho mágico e seu coração simplesmente parou. Era ele, o homem que ela tinha ajudado na chuva. O homem por causa de quem tinha perdido tudo. E ele estava parado na porta do seu apartamento, olhando diretamente para onde ela estava, como se pudesse senti-la do outro lado. Carolina Carvalho, ele disse, a voz abafada pela porta, mas ainda assim clara. Por favor, eu sei que está aí, e preciso muito falar com você. Carolina ficou paralisada do outro lado da porta. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Era impossível. Como ele tinha encontrado ela? Por quê? Sei que deve estar confusa, Rafael continuou, a voz carregada de uma urgência que ela não esperava. Mas, por favor, só me dê 5 minutos. 5 minutos para explicar por que estou aqui. As mãos de Carolina tremiam enquanto alcançavam a maçaneta. Parte dela queria abrir. Parte dela queria fingir que não estava em casa. Mas então lembrou dos olhos dele naquela manhã, quando estava caído na chuva. Da vulnerabilidade. Da gratidão silenciosa quando ela parou para ajudar. Ela abriu a porta. Rafael estava ali, apoiado em uma bengala discreta. O terno que usava agora impecável e seco, tão diferente do homem encharcado e perdido que ela tinha encontrado horas atrás. Mas os olhos eram os mesmos, intensos, penetrantes e agora carregados com algo que ela não conseguia identificar. Como você me encontrou? Carolina perguntou, mantendo a porta apenas parcialmente aberta. Seu cartão de visitas, ele disse, tirando do bolso um cartão amassado e manchado de água. Caiu da sua bolsa quando você me ajudou. Tinha seu nome completo. Carolina reconheceu o cartão. Um dos que tinha mandado fazer há anos, quando ainda sonhava em crescer na empresa. O que você quer? Ela perguntou. E havia uma dureza em sua voz que não estava lá de manhã. Porque agora não estava ajudando um desconhecido vulnerável. Estava protegendo seu lar, sua filha, o pouco que ainda tinha. Posso entrar? Por favor. Não, Carolina disse firme. O que quer que tenha a dizer, pode dizer aí. Rafael olhou ao redor do corredor estreito do prédio antigo. Paredes descascadas, luz fraca, o cheiro de umidade que vinha de algum cano quebrado. E então olhou para ela novamente. E havia algo em sua expressão que fez Carolina se sentir nua. Era pena. E ela odiou aquilo. Não precisa da sua pena, ela disse, começando a fechar a porta.
Não é pena, Rafael disse rápido, colocando a mão na porta. É vergonha. Carolina parou. Vergonha de quê? De demorar para encontrar você, de não estar lá quando você precisou. De não saber que a mulher que salvou minha vida estava sendo destruída por causa disso. Você não me destruiu, eu fiz uma escolha e pagaria o preço de novo. Você não deveria ter que pagar preço nenhum por ser humana. Rafael elevou a voz. E havia uma paixão ali que pegou Carolina de surpresa. Ele respirou fundo, controlando-se. Desculpa, é que eu descobri. Sobre a demissão, sobre tudo. O sangue de Carolina gelou. Como? Porque eu sou o dono da Tech Vision Solutions. O mundo parou de girar. Carolina o olhou como se ele tivesse falado em outra língua. O quê? Meu nome é Rafael Santoro. Eu sou o dono da empresa onde você trabalhava. E a mulher que te demitiu hoje, ela vai responder por isso. Carolina cambaleou para trás, apoiando-se na parede. Aquele homem que ela tinha ajudado, que estava caído na rua, vulnerável e perdido, era o dono de tudo? O homem que todos na empresa falavam com reverência, mas que ninguém conhecia? Não, não pode ser. Ela sussurrou. É verdade. E Carolina, eu vim aqui porque preciso consertar isso. Preciso consertar o que foi quebrado. Você não pode consertar! Carolina explodiu. E todas as emoções que tinha guardado o dia inteiro, finalmente transbordaram. Você não tem ideia do que fez. Eu perdi meu emprego. Tenho R$127 na conta e 1.200 de aluguel para pagar em 3 dias. Tenho uma filha que depende de mim. Eu sei, Rafael disse suavemente. Eu sei de tudo e vou resolver. Como? Vai me dar o emprego de volta? Vai apagar a humilhação que passei? Vai devolver as horas que passei chorando, tentando descobrir como vou alimentar minha filha? Não posso apagar o que aconteceu, mas posso garantir que nunca mais aconteça. Com você ou com qualquer outra pessoa. Mãe! Os dois viraram ao mesmo tempo. Júlia estava parada na porta do quarto de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Júlia, volta para a cama, meu amor, Carolina disse rapidamente. Mas a menina já estava olhando para Rafael com aquela curiosidade franca das crianças. Você é o homem que minha mãe ajudou hoje? Rafael olhou para aquela criança pequena, de cabelos bagunçados e olhos iguais aos da mãe, e sentiu algo se partir dentro dele. Sou. Seu nome é Júlia? É. Minha mãe contou que você estava caído na chuva. Sua perna está melhor? A inocência da pergunta, depois de tudo que tinha acontecido, era quase demais para suportar. Está sim, graças à sua mãe. Minha mãe é a melhor pessoa do mundo, Júlia disse com a convicção absoluta que só crianças têm. Ela sempre ajuda quem precisa. Eu sei, Rafael respondeu, ajoelhando-se devagar para ficar na altura dela, ignorando a dor na perna. E ela pagou um preço muito alto por me ajudar. Júlia, vai para o quarto. Agora, Carolina disse, a voz firme mas chorosa. Mas mãe... Agora, Júlia. A menina olhou para a mãe, depois para Rafael e voltou para o quarto com passos relutantes. Mas Carolina sabia que ela estava ouvindo do outro lado da porta. Júlia sempre ouvia. Você precisa ir embora, Carolina disse quando ficaram sozinhos novamente. Não até você me ouvir. Eu não quero ouvir. Não quero sua ajuda. Não quero sua piedade. Não quero nada de você. Carolina, você sabe qual é a pior parte? Ela interrompeu, as lágrimas finalmente caindo livremente. Não é ter perdido o emprego. Não é a humilhação. É que eu faria tudo de novo. Eu te veria ali caído e pararia, porque é quem eu sou. Mas isso não muda o fato de que agora minha filha vai sofrer as consequências. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, tão baixo que ela quase não ouviu. Eu tinha uma irmã mais nova. Morreu quando eu tinha 18 anos. Acidente de carro. Carolina parou, surpresa pela revelação súbita. Ela estava voltando da faculdade. Era noite, chovendo. O carro capotou. Ficou presa nas ferragens por 2 horas. Sabe quantas pessoas pararam para ajudar antes dos bombeiros chegarem? Carolina balançou a cabeça. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Passaram dezenas de carros. E ninguém parou. Quando os bombeiros finalmente chegaram, era tarde demais. O silêncio era ensurdecedor. Desde aquele dia, Rafael continuou, a voz embargada.
Eu jurei que se algum dia alguém parasse para me ajudar quando eu estivesse vulnerável, eu ia garantir que aquela pessoa nunca se arrependesse, que aquela pessoa seria recompensada por ter coragem de ser humana. Rafael, você parou, Carolina. Quando ninguém mais parou, você parou. E eu não vou deixar você sofrer por isso. Não vou. Carolina fechou os olhos tentando processar tudo. O homem que ela tinha ajudado era o dono da empresa. Ele tinha perdido a irmã de forma trágica. E agora estava ali, na porta do seu apartamento humilde, jurando consertar o que havia sido quebrado. Amanhã, Rafael disse, eu vou até a empresa. Vou resolver a situação com Carla Mendes. E vou oferecer a você não apenas seu emprego de volta, mas algo muito melhor. Eu não quero caridade. Não é caridade, é justiça. E Carolina, é o mínimo que posso fazer pela mulher que me mostrou que ainda existe bondade neste mundo. Ele se virou para ir embora, mas Carolina o chamou. Rafael. Ele parou olhando para trás. Por que você? Porque o dono de uma empresa bilionária estava dirigindo sozinho, sem motorista, sem seguranças. Um sorriso triste passou pelo rosto dele. Porque às vezes a gente precisa lembrar como é viver sem privilégios, como é estar vulnerável. Hoje eu lembrei, e custou o emprego da única pessoa que teve coragem de ajudar. Ele desceu as escadas lentamente, apoiado na bengala. Carolina ficou parada na porta, assistindo ele ir embora, sentindo que sua vida tinha acabado de tomar um rumo que ela jamais poderia ter imaginado. Do quarto, Júlia perguntou baixinho. Mãe, ele é um homem bom? Carolina olhou para a filha, que estava espiando pela porta. Acho que sim, meu amor. Então tudo vai dar certo. Pessoas boas sempre se ajudam. E pela primeira vez naquele dia terrível, Carolina permitiu-se ter esperança. Amanhã, na Tech Vision Solutions, tudo ia mudar. E Carla Mendes estava prestes a descobrir que crueldade tem preço. Um preço muito alto. 8 horas da manhã. A Tech Vision Solutions nunca tinha visto um silêncio tão pesado. Todos os funcionários estavam em suas mesas, mas ninguém trabalhava. Todos olhavam para a entrada principal, esperando. Marcos estava suando frio. Tinha chegado 1 hora mais cedo, incapaz de dormir. Sabia que hoje seria o dia em que tudo mudaria. Carla estava em sua sala, tentando parecer ocupada, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Tinha passado a noite inteira sem dormir, ensaiando desculpas, preparando defesas que soavam fracas até para ela mesma. Às 8h05, as portas do elevador executivo se abriram. Rafael Santoro saiu, apoiado em sua bengala, mas sua postura era a de alguém que comandava impérios. E comandava. Vestia um terno impecável, mas era a expressão em seu rosto que fazia as pessoas se arrepiarem. Frieza absoluta, determinação implacável. Atrás dele, Renato carregava uma pasta grossa. Documentos, evidências. O escritório inteiro parou. Conversas morreram no meio. Dedos congelaram sobre teclados. Todos sabiam quem era aquele homem. O dono. O homem que ninguém nunca via, mas que todos temiam e respeitavam. Bom dia, Rafael disse, e sua voz ecoou pelo andar inteiro. Não era alto. Era apenas o tipo de voz que exigia atenção absoluta. Meu nome é Rafael Santoro, e hoje vocês vão me ver pela primeira vez, mas não será a última. O silêncio era sepulcral. Ontem, ele continuou, caminhando lentamente pelo corredor entre as mesas. Algo aconteceu nesta empresa que me fez perceber que temos um problema sério. Um problema de valores. Um problema de humanidade. Carla estava em sua sala, paralisada, vendo tudo através das paredes de vidro. Vocês conhecem Carolina Carvalho? Rafael perguntou. Alguns funcionários assentiram. Outros murmuraram sim. Carolina trabalhou aqui por 6 anos. 6 anos sem uma única falta. 6 anos de dedicação exemplar. 6 anos sendo a melhor funcionária que esta empresa já teve. Marcos sentiu lágrimas nos olhos. Ontem de manhã, Rafael continuou. Carolina estava vindo para o trabalho quando viu um homem caído na rua, chovendo forte. Ele estava machucado, desorientado, precisando de ajuda desesperadamente. Todos ouviam em silêncio absoluto. Dezenas de pessoas passaram por aquele homem. Centenas, talvez. Todas com pressa. Todas com seus compromissos.
todas achando que não era responsabilidade delas. Rafael parou no centro do escritório, mas Carolina parou. Ela ajoelhou na água fria, perdeu seu guarda-chuva, chegou encharcada e chegou atrasada. 7 minutos de atraso. A tensão no ar era palpável. 7 minutos que custaram a ela seu emprego. Murmúrios começaram a surgir. Expressões de choque, de raiva, de indignação. Querem saber quem era o homem que ela ajudou? Rafael perguntou, olhando ao redor. Era eu. A revelação caiu como uma bomba. Pessoas arfaram. Algumas levaram as mãos à boca. Carolina Carvalho perdeu seu emprego porque parou para me ajudar. Porque escolheu ser humana ao invés de pontual. Porque decidiu que uma vida importava mais que 7 minutos. Rafael se virou para a sala de Carla. E a pessoa que tomou essa decisão está ali. Carla Mendes, venha até aqui. Agora. Carla ficou congelada. Todos os olhos se viraram para ela. Não havia escape. Não havia saída. Com pernas bambas, ela saiu da sala. O silêncio enquanto caminhava até Rafael era ensurdecedor. Cada passo parecia uma caminhada para o cadafalso. Carla Mendes, Rafael disse quando ela ficou a poucos metros dele. Sua voz era calma, controlada, mas havia algo nela que congelava o sangue. Você demitiu Carolina Carvalho ontem, por justa causa, correto? Sim, senhor, Carla gaguejou. Por quê? Ela chegou atrasada. 7 minutos, Rafael completou. 7 minutos em 6 anos de pontualidade perfeita. Sim, mas as regras... As regras? Rafael deu um passo à frente. Carla recuou. Me fala sobre essas regras, Carla. Me explica que regra diz que punimos alguém por ser humano. Que regra diz que destruímos a vida de uma mãe solo porque ela parou para ajudar alguém em perigo. Eu não sabia. Não sabia o quê? Não sabia que ela tinha ajudado alguém? Ou não sabia que esse alguém era eu? Carla abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque se for a segunda opção, Rafael continuou, e agora havia aço em sua voz. Está dizendo que só teria importância se fosse eu, que a vida de um desconhecido qualquer não valeria 7 minutos de atraso. E isso me diz exatamente que tipo de pessoa você é. Senhor Santoro, Carolina te implorou. Rafael interrompeu, tirando documentos da pasta que Renato segurava. Ela te implorou. Uma mãe solteira, com uma filha para criar, te implorou por uma chance. E sabe o que você disse? Ele leu do documento. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir ser a samaritana do ano. O escritório inteiro ofegou. Até pessoas que não simpatizavam com Carolina ficaram chocadas com a crueldade daquelas palavras. Você zombou dela. Rafael continuou, sua voz subindo pela primeira vez. Zombou de uma mulher que estava pagando o preço por ter coração, que estava perdendo tudo por ter feito a coisa certa. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Carla tentou se defender, lágrimas começando a escorrer. Seu trabalho? Rafael deu uma risada amarga. Seu trabalho é liderar pessoas, é inspirar. É criar um ambiente onde funcionários se sintam valorizados, onde humanidade é celebrada, não punida. Ele se aproximou mais e Carla encolheu. Você sabe o que Carolina tem na conta bancária agora? R$127. O aluguel dela vence amanhã. R$1.200. Ela tem uma filha que precisa de material escolar. E sabe o que essa criança de 7 anos me disse ontem à noite? Carla balançou a cabeça, chorando abertamente agora. Ela disse, minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Ela sempre ajuda quem precisa. Uma criança de 7 anos entende mais sobre humanidade do que você aprendeu na vida inteira. O silêncio era absoluto. Algumas funcionárias choravam. Marcos estava destruído, com a cabeça entre as mãos. Você não apenas demitiu uma funcionária exemplar, Rafael disse, cada palavra pesando como chumbo. Você tentou destruir uma família, tentou punir a bondade, tentou provar que ser cruel compensa mais que ser humano. Senhor Santoro, por favor. E sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Rafael continuou ignorando a súplica. Você nem teve remorso. Ontem à noite, enquanto Carolina chorava abraçada com a filha, tentando descobrir como ia pagar o aluguel, você estava em sua sala comemorando, tomando vinho, satisfeita por ter se livrado de alguém que você via como ameaça. Carla empalideceu. Como ele sabia?
Sim, eu sei de tudo, Carla. Porque quando se mexe com alguém que eu devo minha vida, eu me certifico de saber cada detalhe. Rafael se virou para os funcionários. Esta empresa foi construída sobre princípios, trabalho duro, dedicação, mas acima de tudo, humanidade. E hoje eu percebi que falhei. Falhei em garantir que esses valores fossem respeitados em todos os níveis. Ele se virou de volta para Carla. Carla Mendes, você está demitida, por justa causa, efetiva imediatamente. A sentença caiu como um martelo. Carla desabou soluçando. Você tem 30 minutos para recolher suas coisas e sair. Seguranças vão acompanhá-la, assim como você fez com Carolina. Por favor, eu tenho contas. Eu preciso deste emprego. Carla implorou de joelhos agora. E foi nesse momento que Rafael disse algo que se gravaria na memória de todos ali para sempre. Você achou que estava demitindo uma funcionária, mas estava demitindo a mulher que me salvou. E agora vai pagar por cada lágrima que ela derramou, por cada segundo de desespero que causou, por cada vez que uma mãe teve que olhar nos olhos da filha e se perguntar como ia alimentá-la. Ele fez sinal para os seguranças. Tirem ela daqui. Enquanto Carla era escoltada para fora, chorando, implorando, todos assistiam em silêncio. Justiça. Finalmente, justiça. Quando ela sumiu no elevador, Rafael se virou para os funcionários. A partir de hoje, temos novas regras nesta empresa. Regra número 1. Ninguém, nunca, será punido por ajudar outro ser humano. Não me importa se chega atrasado, se perde uma reunião, se deixa um relatório para depois. Se você parou para ajudar alguém que precisava, você será celebrado, não punido. Aplausos começaram. Tímidos no começo, depois crescendo até se tornar estrondosos. Regra número 2. Rafael continuou quando o silêncio voltou. Esta empresa vai criar um fundo de emergência para funcionários em crise. Ninguém que trabalha aqui deveria ter que escolher entre pagar aluguel e comprar comida. Ninguém. Mais aplausos. E regra número 3. Ele disse olhando para todos. Nunca mais vamos medir o valor de alguém por 7 minutos. Vamos medir por 6 anos. Por dedicação, por caráter, por humanidade. O escritório explodiu em aplausos novamente. Marcos Silva, Rafael chamou. Marcos levantou-se tremendo. Você testemunhou o que aconteceu com Carolina? Sim, senhor. E ficou calado por medo? Marcos baixou a cabeça, envergonhado. Sim, senhor. Olha para mim. Marcos levantou os olhos. Isso acaba hoje. Nesta empresa, a partir de agora, quem vê injustiça e não fala é tão culpado quanto quem comete. Entendido? Sim, senhor. Marcos disse, lágrimas escorrendo. Ótimo, porque vou precisar de gente como você para reconstruir a cultura desta empresa. Rafael pegou o celular, discou um número e esperou. Quando atenderam, ele disse simplesmente, Carolina, sou eu, Rafael. Preciso que você venha à empresa. Agora, por favor, confie em mim. E desligou. O escritório inteiro conteve a respiração. Carolina estava voltando. E quando ela voltasse, nada seria como antes. Porque às vezes, a justiça demora. Mas quando chega, chega com força de furacão. Carolina estava parada na frente do prédio da Tech Vision Solutions, olhando para cima como se visse aquele lugar pela primeira vez. Júlia segurava sua mão com força, olhando tudo com aquela curiosidade infinita das crianças. Mãe, é aqui que você trabalhava? A menina perguntou. É aqui, meu amor. É bonito. Por que você está com medo? Carolina olhou para a filha. Como ela sempre sabia. Não estou com medo. Está sim. Sua mão está suando. Carolina sorriu, mesmo com o coração disparado. Quando Rafael ligou pedindo para ela ir até a empresa, ela quase recusou. O que mais ele poderia fazer? Ele já tinha confrontado Carla, já tinha mudado as regras. O que mais restava? Mas algo na voz dele, uma urgência gentil, fez ela aceitar. E decidiu levar Júlia, porque se ia entrar naquele prédio novamente, precisava da sua força. Sua razão de lutar. Elas entraram juntas. O saguão estava diferente. Mais pessoas que o normal. E quando Carolina apareceu, algo extraordinário aconteceu. As pessoas começaram a aplaudir. Carolina parou, confusa. O aplauso cresceu. Recepcionistas, seguranças, pessoas que ela nunca tinha visto, todas aplaudindo.
algumas com lágrimas nos olhos. O que está acontecendo? Carolina sussurrou. Acho que estão felizes em te ver, mãe, Júlia disse sorrindo. O elevador subiu lentamente. A cada andar, Carolina sentia o peito mais apertado. Quando as portas se abriram no seu andar, ela quase não conseguiu sair. Mas então viu. Todo o escritório estava de pé. E quando ela deu o primeiro passo para fora do elevador, o aplauso começou novamente. Mais forte, mais intenso. Marcos estava chorando abertamente. Outras pessoas que trabalharam com ela por anos tinham os olhos vermelhos. E no centro de tudo, apoiado em sua bengala, estava Rafael Santoro. Carolina, ele disse aproximando-se. Obrigado por vir. Eu não entendo o que está acontecendo, ela admitiu. Rafael olhou para Júlia. Oi, você deve ser a Júlia. Sou. A menina respondeu animada. Você é o homem que minha mãe salvou. Sou. E sua mãe é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Júlia sorriu orgulhosa. Eu sei, ela é minha heroína. Rafael sentiu algo se apertar em seu peito. Então, olhou para Carolina. Você me perguntou ontem o que eu queria, e eu disse que queria consertar as coisas. Você já consertou. Carla foi demitida. Você mudou as regras. Isso não é consertar, Carolina. Isso é o mínimo. O básico. Ele fez sinal para Renato, que trouxe uma pasta. Carolina Carvalho, você trabalhou nesta empresa por 6 anos. 6 anos de excelência. 6 anos de dedicação. E ontem, você provou algo que eu tinha esquecido ao longo dos anos construindo este império. O escritório estava em silêncio absoluto. Você provou que caráter vale mais que cronômetro, que humanidade vale mais que horário, que às vezes 7 minutos de bondade valem mais que 6 anos de pontualidade. Carolina sentiu lágrimas nos olhos. Por isso não quero apenas te dar seu emprego de volta, Rafael disse, abrindo a pasta. Quero te oferecer o cargo de diretora de cultura e pessoas. O escritório explodiu em aplausos. Carolina ficou paralisada. O quê? Você vai liderar a transformação desta empresa. Vai garantir que valores como empatia, humanidade e bondade não sejam apenas palavras bonitas em nossas paredes, mas sejam vividos todos os dias. Rafael, eu não tenho formação para isso. Você tem algo muito mais importante que formação acadêmica. Você tem o coração certo, e é isso que esta empresa precisa. Marcos gritou de sua mesa. Aceita, Carol! Ninguém merece mais que você! Outros funcionários começaram a gritar também. Aceita! Aceita! Júlia puxou a manga da mãe. Mãe, aceita! Assim você vai poder ajudar outras pessoas igual você me ajuda. Carolina olhou para a filha. Para aquela criança que tinha sido sua força nos momentos mais escuros. E então olhou para Rafael e viu nos olhos dele algo que ia além de gratidão profissional. Viu respeito, admiração e algo mais que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Eu aceito, ela disse, e sua voz saiu mais forte que esperava. Mas com uma condição. Qual? Que eu possa criar um programa para ajudar outros funcionários que passam por situações difíceis, para que ninguém nunca mais tenha que escolher entre ajudar alguém e manter o emprego. Rafael estendeu a mão. Temos um acordo. Quando as mãos deles se tocaram, uma corrente elétrica passou entre eles. Ambos sentiram, mas nenhum comentou. 3 meses depois, a Tech Vision Solutions era uma empresa diferente. Carolina tinha implementado o programa 7 Minutos, em homenagem aos minutos que mudaram tudo. Qualquer funcionário que ajudasse alguém em necessidade, independente de atraso, recebia reconhecimento público e bônus de solidariedade. A história de Carolina e Rafael tinha vazado para a imprensa. A empresa estava em todas as manchetes. A mãe solo que salvou o CEO e mudou uma empresa inteira. O vídeo do discurso de Rafael confrontando Carla, gravado por alguém e postado anonimamente, tinha alcançado milhões de visualizações. Mas mais importante que a fama, eram as mudanças reais. Funcionários não tinham mais medo de ser humanos. Histórias de bondade eram celebradas. A empresa tinha criado uma cultura onde pessoas importavam mais que processos. E Carolina e Rafael, trabalhando lado a lado todos os dias, tinham desenvolvido algo que ia muito além de parceria profissional. Era respeito. Era admiração.
Era o começo de algo que ambos ainda estavam descobrindo. Numa tarde, Júlia visitou o escritório da mãe depois da escola. Rafael estava lá, discutindo um novo programa com Carolina. Tio Rafael! Júlia correu para abraçá-lo. Ele tinha pedido para ela não chamá-lo de senhor. Oi, pequena. Como foi a escola? Foi ótima. Contei para todo mundo sobre como você e minha mãe se conheceram. Contou? Carolina perguntou rindo. Contei. Falei que minha mãe salvou um príncipe na chuva e ele transformou a vida dela. Rafael e Carolina se entreolharam, sorrindo. Não sei se sou príncipe, Rafael disse, ajoelhando-se para ficar na altura de Júlia. É sim, porque você fez minha mãe voltar a sorrir. Ela chorava muito antes. Agora ela é feliz de novo. A inocência da criança cortou o coração de ambos. Júlia, vai brincar ali no cantinho enquanto a gente termina a reunião, tá? Carolina pediu gentilmente. Quando a menina se afastou, Rafael disse baixinho. Ela estava certa. Sobre o quê? Sobre você voltar a sorrir. Eu também voltei. Rafael, eu sei, não é hora. Você está reconstruindo sua vida, assumindo um cargo novo, criando sua filha. Mas, ele sorriu. Mas quando for a hora certa, eu vou estar aqui. Porque você não me salvou apenas na rua naquele dia. Me salvou de uma vida onde eu tinha esquecido o que realmente importa. 6 meses depois, a Tech Vision Solutions foi eleita a melhor empresa para se trabalhar do ano. A história de Carolina estava em livros, palestras, documentários, mas para ela, nada disso importava tanto quanto ver Júlia feliz, segura, sonhando com o futuro. E saber que ajudou a criar um lugar onde outras pessoas não precisariam passar pelo que ela passou. Carla descobriu Carolina por acaso. Tinha conseguido um emprego em outra empresa, menor, mais humilde, e segundo rumores, tinha mudado completamente. A humilhação pública tinha sido dura, mas tinha ensinado uma lição que diplomas nunca ensinariam. E numa tarde chuvosa, exatamente 1 ano depois daquele dia que mudou tudo, Carolina estava parada na janela do seu novo escritório, olhando a chuva cair, quando Rafael entrou. Pensando no quê? Em como a vida muda em 7 minutos. Ela respondeu. Mudou para melhor? Carolina olhou para ele, para o homem que tinha sido vulnerável na chuva e que tinha transformado aquela vulnerabilidade em mudança real, e sorriu. Mudou para o melhor. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportar nos perjudica, weón, la verdad nomás. El pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta medio año, yo qué sé, amigo. Pero ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita, weón, se lo necesita full al pato. Y se lo necesita, pero en un nivel bueno, no entrar a huevear en la cancha, ¿me entiendes? Lampe ya tiene artritis por abuelo, oye sí, ya tiene canas más, ¿has visto? El pato ya está roto desde el año pasado, por eso quería parar el partido. Se lesionó de tanto doblar el codo, ¿de qué te dice? ¿Cómo es tu cam? ¿Viste lo que dijo Martins el partido de hoy? Sí lo vi, pero lo vamos a ver ahorita junto a ustedes. Si me pueden pasar el TikTok de lo que dijo Martins, estaría súper, muchachos, ¿ok? Bebé, ¿no le ves a Neymar? Cada rato se lesiona, el pato es de esa época, dice por acá. Ya, pero Neymar es Neymar, digamos, y el pato es el pato, o sea... Neymar en una pierna me resirve, digamos, ¿me entiendes? Che, los de Cochabamba, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué Wilstermann jugó un partido amistoso y llevó más gente que Aurora, huevón? Tremendo. Pásenme el enlace si tienen. A ver, lo voy a buscar yo también. Debe estar en TikTok. Hoy en día todo está en TikTok, bebés. Todo, pero todo. ¿Qué más? ¿Qué? Saludó el A412. A ver. Martins. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del pato ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos,
no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy, muy, muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что
в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте. Такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит
мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,